a gente estava falando sobre máquina, sobre processo, né? TIG e MIG. Né? E aí o pessoal pode pensar, vocês estão falando tão bem de MIG, cara. Será que então a TIG ela vai chegar um momento que ela vai ficar em desuso? Não é isso, tá, pessoal? Eu acho que o mundo da soldagem precisa dos dois processos. O processo TIG ele vai ter algumas limitações, como o processo MIG também. Eu vou dar um exemplo. Se você tem uma junta em quina, tá? Uma junta em quina numa chapa de 2 ou 3 milímetros. Para você achar um parâmetro de soldagem que você solde bem numa junta como essa, o cara tem que ter muita experiência. Então, assim, já no processo TIG, aí você já solda de boa, tá? Da mesma forma, no processo, você vai pegar, por exemplo, uma chapa de 1 polegada no alumínio, você já vai apanhar para caramba ali, né? Se você for soldar com o processo TIG. Então, ambas se complementam. Não somente isso, como você precisa também ter entendimento dos parâmetros de soldagem. Que aí eu queria que você entrasse um pouco agora, o Fabiano, nessa questão dos parâmetros onde a gente ajusta o pulsado na máquina. Landrini, pulsado. Pulsado no processo TIG, pulsado no processo MIG. Até para o pessoal entender, às vezes eu vejo o pessoal ficar um pouco confuso com a questão do pulsado. Lucas, eu escutei já você falar sobre duplo pulsado, como é diferente. E às vezes eu vejo lá que ela está pulsando. Pam, pam, pam. Eu achava que aquilo ali era um pulsado. No alumínio a gente fala dessa forma, né? Então, assim, só para você falar um pouco sobre esses parâmetros, o que é o pulsado e por que a gente utiliza esse pulsado na soldagem de alumínio. Vamos lá, então. Dando uma ênfase em ambos os processos, tanto o processo TIG como o processo MIG, correto? Sim. Então, beleza. Iniciando pelo processo TIG. É comum, muitas das vezes, a gente comercializar o equipamento que já possui o recurso pulsado. Exemplo, um cliente comprou uma TIG 200P digital H-soldas, um equipamento que possui o recurso pulsado, e aí de máquina para máquinas existem algumas diferenças na parametrização desse pulsado. Tem alguns modelos de equipamento no mercado onde o pulsado dele é fixo, ou seja, o operador tem que se adequar ao equipamento. Quando a gente fala em pulsado, nós estamos falando, dando uma simbologia simplificada. Imagina que eu ajustei o equipamento em 80 amperes. Opa, não estando no pulsado, ele vai ser 80 amperes continuamente. Mas o calor que dissipou na peça, se o soldador não aumentar a velocidade de deslocamento da tocha, o final do cordão fica totalmente diferente do início. Quando o equipamento tem o recurso pulsado, ele possibilita você manter a mesma velocidade com o acabamento uniforme do início ao final. Porém, quando o equipamento tem o pulsado fixo, você fica limitado. Ou seja, ele vai ter sim uma corrente que a gente chama de pico, que é uma corrente mais alta para fusão, e uma corrente de base que é para resfriamento, porém definida pelo fabricante. Imaginamos o seguinte, 80 amperes na corrente de pico e pré-fixado 40 na base. Então ele vai pulsar 80-40, 80-40, aquece e resfria. Nada mais que isso. E aí a frequência também acaba sendo fixa, que seria a velocidade da pulsação, tendo muitas das vezes uma pulsação bastante rápida e uma pulsação lenta. Fixou nisso e acabou. Tem equipamentos no mercado, exemplo da TIG 200P digital H-soldas, 250P, que o pulsado é possível se adequar à necessidade do soldador. De que forma? Você consegue ajustar a corrente de base, que corresponde à corrente de resfriamento. Então, de 10 a 90%. 10 a 90% do quê? Do que você está ajustando numa corrente de pico. Exemplo, ajustei em 80 amperes na corrente de pico, eu consigo definir para 8 amperes na corrente de base. Opa, isso possibilita fazer a soldagem em espessuras mais finas. Possibilita você ter uma estética no cordão diferenciada. E, inclusive, além de ajustar a corrente de base, que não é fixa, você consegue ajustar a largura do pulsado, determinando quanto tempo vai ficar na corrente alta e quanto vai ficar na baixa, e também, por fim, ajustando a frequência de pulsação. Logo que, quanto maior a frequência, menor seria o aporte térmico. Então, exemplo, eu tenho uma máquina que vai a 200 Hz. Se eu definir em 200 Hz, se você perceber, a largura da coluna do arco,
Exemplo, fazendo um caldeamento ou chamado de solda autógena, você consegue ter essa percepção. Com a mesma corrente, 40 base, 80 pico, a largura, vamos dizer que a gente definisse como 50% e a frequência em 200. Você vai perceber como diminui consideravelmente a ZTA, zona termicamente afetada. E a gente sempre fala, orienta para o soldador, pô, se você quiser soldar espessura extremamente fina, frequência tem que ser mais alta, ou seja, a frequência em hertz. Quanto que ela vai alternar entre corrente de pico e de base, certo? Ah, eu quero fazer agora um desenho, o pessoal fala, a solda moeda, então vai ficar uma escama um pouco mais espaçada, eu diminuo essa frequência. Então, ou seja, no processo TIG, é um diferencial considerável quando se tem equipamentos com recurso pulsado, porque muitas soldas, por mais habilidoso que seja o soldador, você vai encontrar uma dificuldade em execução quando não se tem o recurso pulsado. Vou fazer uma solda de tubulação, muitos soldadores, solda tubo AD, lógico, vai ser determinado pela espessura também. A vantagem do pulsado no processo TIG está especificamente para soldagem de chapas finas, ou quando eu preciso fazer uma diferença no cordão de solda. Beleza? Vamos para o MIG. O tempo está corrido. Então, agora, na questão processo MIG-MAG, falando de ligas especiais, ou alumínio, aço inoxidável, faz toda a diferença. Um equipamento que não tem pulsado para um que tenha pulsado. Exemplo, vou soldar aqui uma chapa aí, de 2 milímetros em alumínio. Posso fazer uma MIG sem pulsado? Vou conseguir executar o cordão? Sim. O que vai ser um inconveniente? Geração de respingo considerável, fusão sem direcionamento, então você vai perceber que uma hora vai ter uma fusão mais de um lado, menos do outro. E o MIG pulsado? Você consegue produzir um cordão de solda com acabamento muito próximo ao processo TIG, em alguns casos, dependendo da espessura, similar, com a vantagem de velocidade, sem a solda ficar escurecida, que a gente fala, né, que é uma inconveniência quando não se tem o pulsado ou duplo pulsado. No aço inox, pode falar. Inclusive com relação à questão do pulso, né? Isso é uma coisa muito importante que o pessoal não tem conhecimento às vezes, Fabiano. Com relação ao quanto a gente consegue reduzir na quantidade de respingo, né? No acabamento de solda, seja em aço carbono, inox, alumínio, a gente consegue ter uma melhoria, ou seja, não é somente no aspecto visual, né? Mas e sim na questão também do quanto você consegue evitar o desperdício de material, né? Ali no seu dia a dia, na soldagem, seja do alumínio ou qualquer material. Então, é algo a se destacar também, né? E isso acaba sendo um diferencial. Exemplo, quando a gente fala em aço inoxidável, 95% da demanda, processo TIG. Por que o pessoal acaba não utilizando o processo MIG-MAG? Haja visto índice de respingos. Quando eu tenho uma liga de aço carbono, até o soldador fala, aqui dá um respingo menor, é fácil de remover, mas no aço inox, rapaz, cruel. É complicado. E depois, assim, imagina agora que eu tenho uma peça polida ou escovada com uma geração de respingo considerável. Como que você faz essa recuperação? Vai ter que fazer todo um retrabalho em cima. Aí o pessoal faz o quê? Não vou usar processo MIG-MAG porque não funciona, assim por diante. Exatamente. Se faz a aquisição do equipamento pulsado, você consegue também, mais uma vez, dependendo da espessura, produzir uma qualidade de solda muito similar ao processo TIG, praticamente com isenção total de respingos. Ou seja, o modo de transferência é diferente. O meu arame ele não está batendo na peça. A gente faz até uma analogia do arco pulsado no processo MIG. Ele é muito similar, ele tem uma similaridade no modo de transferência como o arco spray. Aí o pessoal fala, mas arco spray ele se limita à soldagem de grandes espessuras, haja visto que eu preciso trabalhar com uma energia maior, a gota vai se desprender em várias partículas, como um spray, e o arame não encosta na peça, por isso não gera o respingo. O arco pulsado, já há muito tempo, está inserido no mercado, cada vez mais tendo procura por ele no processo
MIG, inox, alumínio, justamente por esses benefícios. Possibilitar uma soldagem com isenção, pode-se dizer, total de respingos. E é muito bacana, além do pessoal falar, pô, esse barulhinho aí eu acho legal, olha a abelhinha fazendo barulho e tal. Além do barulho, vamos dizer que é bacana, né? Alguns soldadores gostam, o acabamento, a qualidade no cordão de solda, a penetração, que imagina a possibilidade de você ter falha diminui consideravelmente, possibilita soldar espessuras mais finas, com menor aporte térmico. Então, assim, ó, tem muita vantagem na utilização do processo MIG pulsado e duplo pulsado.